Assim como o ramo necessita permanecer na videira para dar fruto, um discípulo precisa permanecer em Jesus para realizar o seu propósito. O discípulo de Jesus, então, não deve partir, mas deve ficar, continuar a estar presente e ser sustentado continuamente por seu Mestre. Olá, eu sou o Pastor Wagner e o nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre permanecer. O nosso texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 8. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Na língua grega, a palavra correspondente a permanecer é meno, que significa permanecer, ficar, não partir, continuar a estar presente, ser sustentado ou mantido continuamente. No texto que nós acabamos de ler, esse verbo sempre diz respeito à ligação entre a videira e os ramos, ou seja, ao relacionamento entre Jesus e seus discípulos. Assim como o ramo necessita permanecer na videira para dar fruto, um discípulo precisa permanecer em Jesus para realizar o seu propósito. No caso da videira e do ramo, isso significa permanecer conectado, de modo que a seiva elaborada, responsável pela frutificação, flua primeiro para o segundo, no caso de Jesus e do discípulo. Isso significa permanecer em íntima comunhão, de modo que o Espírito Santo, o outro conselheiro enviado pelo Pai e pelo Filho, flua do Senhor para o seu servo. O discípulo de Jesus, então, não deve partir, mas deve ficar, continuar a estar presente e ser sustentado continuamente por seu Mestre. Vamos agora nos aprofundar nesta verdade, analisando as principais ocorrências de permanecer no texto de João, capítulo 15, versos 4 a 7. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Que verdade maravilhosa! Podemos ter a confiança de que quando permanecemos em Jesus, Ele também permanece em nós. Essa pode parecer uma afirmação óbvia, já que não há como uma coisa permanecer em outra sem que a outra permaneça na uma. Contudo, há algo mais profundo aqui. A relação entre Jesus e seu discípulo é uma via de mão dupla, de modo que todas as ações do discípulo em favor do Mestre são retribuídas pelo Mestre em favor do discípulo. Quando o discípulo busca ao Mestre com paixão e persistência, o Mestre não apenas se deixa encontrar, mas também busca ao seu discípulo como o mesmo fervor, promovendo um poderoso encontro entre eles. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nenhuma busca ao Senhor é vã, nenhuma caça ao tesouro de Jesus terá por recompensa o vazio da decepção. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 8. Ele também diz que não podemos dar frutos se não permanecemos nele. O propósito único de um ramo é dar fruto. Para isso, é indispensável que ele permaneça na videira, pois não tem condições de frutificar em si mesmo. Assim também, o discípulo de Jesus jamais conseguirá cumprir o seu propósito por si, pois depende do Senhor para isso. Isso não diz respeito apenas a ganhar almas para Jesus, mas diz respeito à vida como um todo. Você jamais conseguirá cumprir o seu propósito de vida
se não permanecer em Jesus. Você jamais conseguirá ser o homem, o marido, o pai, o filho, o estudante, o trabalhador, o cristão, o líder que você poderia ser se não permanecer em Jesus. E o mesmo vale para as mulheres, é claro. Permanecer em Jesus, então, é uma questão de vida ou morte. É o que determina o verdadeiro sucesso ou o fracasso na vida. Aquele que permanece em Jesus alcança e realiza o seu propósito. O que não permanece amarga a frustração da inutilidade. Mas ele também diz que se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, pediremos o que quiser e nos será concedido. Mas afinal, como permanecer em Jesus? De acordo com o texto, há duas maneiras principais para isso: através da palavra e da oração. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês. Como manter as palavras de Jesus em nós? Certamente não é apenas frequentando cultos aos sábados ou domingos ou durante a semana. Para as palavras de Jesus permanecerem em nós, é necessário que nos dediquemos a elas com constância e proximidade. Deus disse a Josué: não deixe de meditar nas palavras deste livro da lei de dia e de noite. Para manter as palavras de Jesus em nós, devemos meditar nelas todos os dias. Você consegue imaginar como seria a sua vida se você fizesse isso? É certo que o seu nível de intimidade com Jesus e, consequentemente, de maturidade espiritual seria outro, iria para as alturas. Jesus também disse: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Existe um íntimo relacionamento entre a palavra e a oração. A palavra alimenta a oração e a oração vivifica a palavra. Não há como permanecer nas palavras de Jesus à parte da oração, e aquele que mantém as palavras de Jesus em si é atendido em suas orações, porque ora de acordo com as palavras, ou seja, pede segundo a vontade do Senhor. Para permanecer em Jesus, então, é necessário também permanecermos em oração. E como permanecer em oração? Bem, é claro que não é orando apenas uma vez ao dia e olha lá. O apóstolo Paulo escreveu: orem continuamente. Para permanecermos em oração, é preciso orarmos todos os dias e mantermos o nosso espírito ligado em Deus o tempo todo. E aqui não se trata da oração feita no trajeto entre nossas casas e o trabalho que fazemos de segunda a sexta. Não, Jesus disse: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Diante disso, qual a sua decisão? Você irá ou não permanecer em Jesus? Você escolhe ter uma vida frutífera ou vazia? Você irá se dedicar diariamente à palavra e à oração ou continuará a dar desculpas para não fazer isso? É uma questão de vida ou morte. Se a palavra é o nosso pão, a oração é a nossa respiração. Por isso, continue a permanecer ligado naquele que pode te sustentar por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.